E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao PayCast. Esse é o nosso programa em conjunto com o time da PayGo para falarmos sobre temas relevantes do momento e também podemos compartilhar com vocês as opiniões de diversos profissionais do mercado. Eu sou Rafael Chinaglia, jornalista, serei o seu host. Comigo também está aqui a Patrícia Fernandes, do time PayGo, nossa co-host, ajudando a conduzir a conversa. E aí, Paty, tudo bem? Tudo bem, Rafa? Prazer estar aqui em mais um PayCast. Sou a Patrícia, do time de especialistas de negócio aqui da PayGo. Vamos juntos nessa conversa. Hoje a gente fala sobre Open Bank e Open Finance e qual o papel dos devs nessa história. Para falar sobre isso, a gente tem dois convidados que vão contribuir bastante para o nosso bate-papo. Um deles é o César Kobayashi, Head de Negócios e Serviços Transacionais do C6. César, bem-vindo. Como é que você está? Fala um pouquinho de você. Primeiramente, eu agradeço o convite, um papo super legal. A gente já está conduzindo essas conversas há no mínimo 1 ano e meio aqui, onde o assunto ficou mais em voga aqui no Brasil, tá? E é um tema muito interessante, porque, de fato, ao mesmo tempo que ele traz bastante mudança na dinâmica aí, da forma com que a gente se relaciona com as nossas finanças, ele ainda não entrou, né? Então, ele está sendo desenvolvido ao longo desse último... de forma mais intensa, ao longo desse último 1 ano e meio, né? Apesar de todas as discussões já terem aí vários anos, né? Então, e como de fato tem uma mudança potencial aí relevante, muito se fala sobre isso, mas pouco se vê, diferente do Pix, que de fato, assim que começou a entrar as notícias e as primeiras novidades aí, já veio a implantação e já transformou totalmente o cenário das relações transacionais, das questões financeiras, casos de uso e toda a dinâmica de meios de pagamento que ainda está em transformação em função do Pix, né? Então, o Open Banking ele tem, no mínimo, o mesmo potencial transformacional, só que ele é um projeto muito mais longo e tem uma maturidade ainda que vai ainda começar a se materializar ao longo desse ano e no ano que vem, para daí começar, de fato, a atingir o dia a dia das pessoas, né? Então é por isso que tantas pessoas querem falar e saber, porque de fato não é algo que é visível e presente no dia a dia. E como a gente vai falar aí ao longo desse podcast, o Open Banking ele tem na sua natureza, na sua característica, essa característica de ele não estar diretamente na solução que o cliente vai ver, né? Então o Open Banking, já respondendo um pouco do que ele é um conjunto de padrões tecnológicos, aonde todas as entidades financeiras participantes vão obedecer para se relacionar e trocar dados, né? Acima de tudo isso. E com essa troca de dados, isso vai fazer com que nós, os clientes, os usuários de finanças pessoais e de serviços transacionais, a gente passe a ter posse dos nossos dados, né? Então não é uma troca para o benefício das instituições, é o contrário, é uma troca para o benefício dos clientes, dos correntistas, dos usuários de wallets, e com essa posse de dados, com essa democratização de dados, de fato o cliente e, enfim, a população de maneira geral, as empresas, elas vão poder fazer esse intercâmbio, obviamente consentindo isso, e através desse intercâmbio não serem mais estranhos nessa nova instituição. Porque muitas vezes, como eles são tratados como estranhos, isso faz com que eles tenham uma curva de receberem serviços mais customizados, de receberem uma análise de crédito mais devida, muito mais longa, né? E isso é parte do problema e do que gera os impactos da falta de acesso e da falta de democratização de crédito também como um todo, né? Então eu acho que esse é o papel do Open Banking, né? Acima de tudo. E com isso a gente vai ver de fato uma transformação ainda, não é de um dia para outro, mas uma transformação sim da disponibilidade da oferta de crédito e também da customização com que os serviços podem ser gerados para a população de maneira geral e para as empresas. Perfeito. Né? A gente vai falar muito ainda sobre isso nesse podcast, nesse videocast. E obrigado, César, pelo resumo já do que a gente vai falar hoje aqui. Eu quero chamar também o meu xará, o Rafael Hashimoto, gerente de segurança e engenharia de produtos. E aí, Rafa, beleza? Bem-vindo. Fala um pouquinho de você. Obrigado pela oportunidade para falar com a comunidade aqui do canal.
Hoje eu cuido toda a parte de segurança nos produtos C6, então eu tenho uma equipe que está dentro dos squads de desenvolvimento de produtos, então todo produto C6, desde a concepção até a entrega para o cliente, tem um analista de segurança trabalhando, definindo requisitos, e um desses projetos era o Open Banking, inclusive eu estava diretamente envolvido no projeto. O Open Banking é um cenário muito diferente do que a gente tradicionalmente trabalha em banco. O banco, claro, sempre teve uma preocupação grande em segurança, só que a segurança é dentro de casa. Agora a gente tem que ter uma segurança que vai até a outra ponta. Então, os bancos todos se uniram, trabalharam em conjunto, trabalharam em cima de modelos que já existiam internacionalmente e expandiram para ter um padrão de segurança bem robusto, tá? A gente sabe como o mercado financeiro brasileiro é muito mais moderno que no resto do mundo, mas isso também traz riscos associados, então a gente precisa ter soluções cada vez mais robustas, mais seguras. E esse é um trabalho muito grande que foi feito dentro do Open Banking. Havia um grupo de trabalho dedicado só sobre isso, vendo todos os aspectos de riscos, e a gente contribuiu bastante na construção desse cenário de segurança dentro do Open Banking. Maravilha. Quer continuar? Desculpa. O Open Banking, tranquilo. O Open Banking, acho que ele muda um pouquinho o cenário, um pouquinho até estou minimizando, mas ele muda bastante o cenário de como se lidar com o banco, né? O César falou sobre crédito. Eu lembro que quando eu abri minha primeira conta, na minha primeira aplicação de crédito, eles queriam uma cópia do cheque para ver aquele cliente DSD, né? Não é mais o cenário que a gente tem no mundo atual, né? Então, é outra realidade, precisa de muito mais informação, muito mais dados, e o Open Banking, ele entra para contribuir isso. A forma como a gente vai trocar informação tem um volume muito maior de informações do que tinha no passado, e a gente precisa de muita segurança para prover essa troca de informações. Maravilha. Vocês deram já um resumão muito importante sobre o que é o Open Banking, Open Finance, e eu queria já dar continuidade ao nosso bate-papo aqui, perguntando sobre as fases, né? Tem várias fases que foram definidas para a implementação desse projeto no Brasil, né? Vocês podem falar um pouquinho dessas fases? Perfeito, eu vou comentar aqui, o Rash vai colocar qualquer ponto que ele achar relevante. Resumidamente, a gente tem 4 fases, tá? A fase 1 é uma fase, vamos chamar assim, de aquecimento, tá? É uma fase de disponibilização de dados públicos das instituições, dados esses que já são tradicionalmente disponibilizados via site, via tabela de tarifas, né? Então são os dados de produtos, dados de canais, dados de horários, dados de funcionamento básico e prateleira completa dos serviços financeiros prestados pelos bancos tradicionalmente, mas também entram aqui as instituições de pagamento, né? As chamadas fintechs aí que crescem, tem um nome oficial de instituições de pagamento, tá? A fase 2 é de fato a fase mais famosa aqui, a fase mais esperada, que é a fase de troca de dados, sejam cadastrais ou transacionais essenciais, né? Então são não só esses dados que a gente passa para abrir uma conta bancária, né? Mas também dados aí relacionados ao extrato de conta bancária e a fatura de cartão de crédito, que nestes dois já tem assim o grosso da vida financeira do dia a dia da população e das empresas de maneira geral, tá? A fase 3 é uma fase que a gente chama de a fase transacional do Open Banking, né? Então é uma fase que introduz aí a forma de você, a partir de uma conta de uma instituição, que é a instituição que está iniciando um pagamento, uma transação, ela pode chamar a autenticação e debitar o recurso de uma outra instituição que é quem detém a conta, que detém o fundo desse cliente, entendeu? Então, a gente chama que é uma fase de redirecionamento, ida e vinda, para ele, de fato, autenticar essa transação. Na fase 2, que é a fase de você consentir para os dados, sejam cadastrais ou da sua fatura de cartão, do seu extrato bancário ir para outra instituição, também há esse redirecionamento, tá? Mas obviamente que no momento transacional é um momento muito mais emergente, né? Lá onde você está fazendo uma compra, querendo seguir aí de um carrinho de compras para efetivação de uma transação, né? Então esse redirecionamento é acima de tudo lá
onde vai ser muito mais sensível aí essa tecnologia está funcionando de forma super fluida, né? E olha só, a gente tem que funcionar com toda essa robustez financeira e de segurança que o Hashimoto comentou, só que numa experiência online real-time de ida e vinda entre instituições, né? Então é uma dinâmica de relacionamento aí com os devices, com a questão tecnológica, seja hardware ou software, bem nova aqui, né, em termos de caso de uso. E a fase 4, por fim, é uma fase que acabou renomeando o projeto como um todo, né? É a fase que inicialmente a ela era dedicado o nome de Open Finance, porque é uma fase onde você introduz aí um detalhamento maior, uma riqueza maior de troca de dados dentro das famílias de produtos, tá? Então, assim, dentro de investimentos, dentro de seguros, dentro de capitalização, dentro de credenciamento de maquininhas de cartão, você vai introduzir uma dimensão mais aprofundada e detalhada de troca de dados, né? E isso, de fato, transforma ainda mais mercados específicos, como, por exemplo, de seguradora e de investimentos, né? E, em função dessa capacidade transformacional, ela acabou renomeando o projeto como um todo, né? Então, oficialmente, inclusive há pouco tempo atrás, o próprio Banco Central oficializou, através das suas normativas, que o projeto como um todo, institucionalmente falando, chama Open Finance, tá? Para encerrar, eu só esqueci de comentar que a fase 3 também tem uma parte 3.2 aí, que é a parte de encaminhamento de proposta de crédito, tá? Que também é algo que tem o seu potencial transformacional na dinâmica de crédito. Então, entre instituições e marketplaces de crédito, você também vai poder dar a possibilidade dos clientes consentirem a troca de dados para que ele possa receber uma proposta de crédito mais customizada em uma outra instituição, que porventura só poderia fazer uma proposta de crédito com os dados básicos de birôs aí associados a esse CPF, né? Então agora também passa a ser possível adicionar a esses dados básicos de birôs as informações transacionais que esse cliente tinha em uma outra instituição, para incorporar ainda uma dimensão muito mais rica para essa proposta de crédito que pode ser dada numa outra instituição ou no marketplace, onde reúne diversas propostas de crédito, tá? Então, ela pertence à fase 2 e em resumo, as 4 fases são isso. O Rafa Hashimoto quer acrescentar alguma coisa? Sim, uma coisa interessante nessa abordagem das fases é que ela foi construída uma em cima da outra, tá? Então a gente foi avançando o Open Banking gradualmente. Então na primeira fase a gente tem uma parte de visão de dados, mas elas não são específicas do cliente, tá? São dados transparentes. Tem tarifas, tem listagem de agências, de caixas eletrônicos, serviços ofertados. Então primeiro ele começa a informar o que os bancos estão oferecendo, tá? Na segunda fase, a gente vai entrar num patamar já com informações pessoais. Então, a gente tem dados de crédito, de cartão, conta corrente. Então, tem uma série de serviços agregados que são específicos de você. Então, na primeira fase era algo sobre o banco, a segunda fase é algo sobre você. E aí, a gente já também agrega a segurança. Então, a gente precisa ter uma série de recursos para garantir que na hora que o cliente fornece esse dado, ele é fornecido de uma forma segura. E de uma forma que também seja simples para o usuário. A experiência que é utilizada é muito similar ao que a gente chama de login social, aquela experiência que a gente já tem no dia a dia de eu vou no site, eu faço login com o Facebook, eu faço login com o Gmail, é a mesma experiência, só que em vez de usar esse recurso, eu vou usar o banco para fazer o login e permitir o acesso às minhas informações. Na terceira fase, aí a gente entra com os produtos do banco, então a gente vai estar falando de movimentação financeira e crédito. Então, eu começo a ofertar um produto diretamente ao cliente, né? E na quarta fase, finalmente, a gente está indo para produtos mais sofisticados, como a parte de seguros, futuramente investimentos e outros serviços financeiros, né? Então, foi uma abordagem gradual que permitiu ao mercado ir amadurecendo na forma de oferta dos produtos, avaliar a implementação e a gente ter cada vez um ambiente mais robusto para a entrega desses serviços ao cliente final. César e Rafael, de acordo com o Banco Central, e o mercado como um todo, né, a transformação que vai ocorrer, que já está ocorrendo com o Open Bank, Open Finance, é comparável ao impacto que a internet teve para a sociedade, né?
Então, quais são os principais impactos que vocês enxergam nesse sentido, né, daqui para frente, com toda essa revolução? Olha, eu acho que o Open é diferente do Pix, né? Porque o Pix ele causa um impacto, mas ele é um impacto cujos casos de uso eles são um pouco mais fechados, um pouco mais dados já pela solução, pelo arranjo, né? Pelo meio de pagamento, né? Então é fazer trocas aí, seja no modelo da TED, seja transferindo para chaves, daí tem o QR Code também. Então lá é tudo mais previsível, né? E tem o seu caráter transformacional nesse ponto, né? O Open Bank, ele introduz aqui, na verdade, uma plataforma tecnológica, né? Que em si estrutura uma nova arena de competitividade, que viabiliza diversos novos casos de uso, tá? Casos de uso esse que a gente aqui, eu e o Racha, a gente provavelmente tem exemplos para dar, mas a gente não vai conseguir, de fato, ter uma abrangência de tudo que é possível, porque é muito diverso e soluções que a gente não consegue nem ainda antever, né? Então vamos dar um exemplo. O exemplo mais tradicional e clássico é o referente a esta fase 2, que você tem a troca de dados para ter, né? Você consente aí a troca dos seus dados, né? Sendo direcionados para uma outra instituição que você quer que tenha uma melhor análise de crédito sobre você. Só aí no mercado de crédito você tem um potencial muito grande de mudar bastante o jogo, de empoderar muito instituições menores e por aí vai, né? Na parte de cadastro, já foi até comentado pelo Hashimoto, você pode introduzir a questão de hoje você tem muito na arena tecnológica aquela questão de entrar com o Facebook, entrar com o Google, entrar com o Apple. Você pode usar seus dados cadastrais para, por exemplo, na pessoa jurídica, que tem uma complexidade de dados maior, você tem que preencher dados da empresa, depois dados dos sócios, né? Então você tem aí 2, 3, 4 vezes os dados de uma pessoa física abrindo uma conta, né? Então acaba sendo muito mais pesado, né? Então você pode falar, entrar com minha conta do C6 Bank, né? Ou seja, você consente para que os seus dados da pessoa jurídica já inseridos, validados, né? E que amparam uma conta bancária que tem uma robustez, uma segurança, né? Relevante, isso já antecipe o seu onboarding numa outra instituição, por exemplo, entendeu? Facilitando demais aí essa questão de você entrar numa nova conta e, portanto, a aquisição, ela muda totalmente de patamar também para essa instituição provendo a solução, tá? Outros exemplos, né? Você pode, por exemplo, na parte de tributos, né? Você tem hoje a questão de emitir uma guia, né? Você vai pagar um imposto pela compra de um imóvel, você vai pagar um imposto pela compra de um veículo, né? Então, diversas situações hoje geram a necessidade de você, como cliente e contribuinte, né? Você ir no respectivo site dessa instituição e gerar uma guia, né? Esse processo ele pode ter questões de segurança aí corrompidas, né? Você pode, seja num site falso, seja numa guia que um corretor já gerou, que não necessariamente é uma guia que um corretor fidedigno tenha gerado, enfim. Só esse passo de você ter a geração de uma guia, seja no site, seja alguém te passando essa guia, ela tem suas questões aí de engenharia social aí que podem comprometer a segurança, né? Então, com a iniciação de pagamento, você pode ter lá diretamente no site do órgão já chamando um pagamento via Open Bank, ou seja, você já é redirecionado para a sua instituição de origem, já autentica lá, o recurso já vai diretamente dessa instituição para o órgão arrecadador, tudo num processo muito seguro e sem nenhuma geração de nenhum papel online, né? Nenhum PDF, nenhum tipo de mecanismo aí que possa introduzir aí alguma dimensão de engenharia social, né? Então, e aí os exemplos vão muito além, né? Situações aí de PFM, né? Que é o Personal Finance Management. Hoje você tem diversas soluções que tentaram fazer a agregação de dados bancários e nunca conseguiram, de fato, ter um grande sucesso, porque essa integração tecnológica e de segurança ela nunca existiu de fato. Quem tentou isso é combatido, porque acaba sendo entendido como um corpo estranho para questões de segurança, né? Então, certamente toda essa questão de experiência de agregação de contas para gerar, de fato,
uma gestão financeira que seja multicontas, multicartões e online, é somente agora com o Open Banking que provavelmente a gente vai de fato ver nascer e de fato ter uma relevância para que seja usado de forma mais escalada, né? E por aí vão, né, os exemplos, né? Eu acho que são ainda a criatividade, ela tem uma margem muito grande aqui no Open Banking. Eu acho que o César já falou bastante sobre isso. Eu acho que o grande ponto do Open Banking é essa possibilidade de criatividade. Assim como a internet no começo, ele foi algo que derrubou barreiras, tá? Ninguém imaginava que as maiores empresas do mundo seriam empresas de internet quando a internet surgiu, e hoje a gente tem um cenário que se vê o valor de mercado de Facebook, de Google, de Apple, embora não seja propriamente internet, é uma empresa que impulsionou e vive de serviço de internet, né? Então, é uma mudança total dos paradigmas, tá? E o Open Banking eu acho que tem esse potencial, tá? Tem um monte de serviço que vai facilitar e tem outros serviços que a gente nem imagina ainda que alguém vai lá e vai criar. Então, esse eu acho que é o grande paralelo que eu acho que o Banco Central quis fazer com o advento da internet. Eu gostaria de adicionar um outro exemplo que o Hashimoto me lembrou agora, justamente da Apple, né? De há menos 3 meses atrás, uma notícia em que a Apple comprou uma empresa, eu esqueci de qual o nome dessa empresa, mas é uma das maiores empresas da Europa que navegam aí nessa arena de estar intermediando troca de dados, né? Como um provedor de serviço de tecnologia, né? E naturalmente, esta empresa, no meio desse caminho, ela criou os seus produtos de dados, né? De escoragem, de modelagem de crédito, né? Enfim, então ela criou também os seus produtos de dados aí para municiar as instituições que usam ela nessas conectividades e trocas financeiras também com inteligência de crédito, né? A Apple comprou essa empresa, que é uma das maiores empresas da Europa nisso, e com isso, a Apple, o que ela pretende? Ela pretende não depender de uma instituição financeira que tenha o expertise de análise de crédito para poder avançar junto ao seu site, junto à sua própria experiência de venda direta, com produtos como o Buy Now, Pay Later, que é basicamente um crediário no modelo europeu, e a própria aprovação de crédito no cartão da Apple, que é um produto que ela lançou recentemente, lançou há algum tempo nos Estados Unidos e recentemente vem querendo avançar aí esse produto na Europa também. Então a gente vê como que, e obviamente que a troca de dados do Open Banking ela é muito rica, né? Ela é muito mais rica, tem muito mais potencial do que esses dados básicos de birô, né? Porque a vida, é a atividade em tempo real do cliente, né? Então, assim, a gente vê que mesmo num serviço que eventualmente as pessoas podem subestimar, como tipo, beleza, eu tenho um crédito mais acessível por ter informação de uma outra instituição disponibilizada a primeira, enfim, por essa questão de ecossistema, você pode fazer com que a Apple tenha uma capacidade de ofertar a você um iPhone que numa venda direta ele não ofertaria sem o Open Banking, entendeu? Porque só via Open Banking, só via essa aquisição dessa empresa que ela fez, ela está tendo acesso a uma informação que eventualmente para você, ela falou, quer saber? Você, a partir de agora, eu deixo parcelar aqui em 6 vezes, né? Antes eu não permitia, antes era só à vista e isso eventualmente não te dava acesso a ter esse iPhone, entendeu? Então, assim, é de fato uma transformação clara, objetiva e real sobre a sua vida, mesmo dentro de um serviço que as pessoas podem subestimar num primeiro entendimento, entendeu? Muito legal. Agora, qual o papel do Dev na implementação desse projeto, né? Quais as dicas para quem quer começar agora nessa área? A primeira dica é consultar o portal do desenvolvedor, tá? Tem uma área muito extensa de documentação do Open Banking, onde eles podem ver toda a definição de padrões de APIs. Também tem bastante documentação de segurança e essa documentação de segurança é fundamental estudar, tá? O Open Banking, primeira camada que você vai ter que desvendar essa parte de segurança, depois você trabalha os serviços dentro dele. Por que tanta ênfase nisso? Os protocolos de segurança que usam no Open Banking, eles são baseados em tecnologias que os devs já estão acostumados, como o Auth e o OpenID. Só que ele usa todos os recursos e muito mais dessas camadas, tá? Então ele tem muito proteção, muito controle e é preciso tomar bastante atenção na forma como está sendo implementado.
Até por isso, dessa complexidade do processo de segurança, existe um processo de certificação. O que é o processo de certificação? É validar que os participantes estão aderentes aos padrões existentes. Então, no caso de segurança, tem uma certificação através da OpenID Foundation, que é quem define o OpenID Connect, que é quem provê aquela experiência do login social. Ele tem uma entidade que padroniza essa troca de mensagens para isso acontecer, e ele tem um processo de certificação. Quando você passa na certificação, você validou que o seu produto está aderente àqueles padrões. Então, você sabe que você vai funcionar no Open Banking. Tá? Esse foi um ponto, por exemplo, que teve muito problema na Inglaterra. Tá? A Inglaterra ela fez o processo de certificação para os bancos, mas não para quem ia consumir. Aconteceu muito problema de o consumidor da informação ou o iniciador da transação, ele não estava aderente aos protocolos, não funcionava, gerava suporte, gerava insatisfação do cliente, e isso teve um peso no processo. Então, aqui dentro do Open Banking Brasil, foi definido um processo de certificação também para os iniciadores. Então, todo mundo que faz parte do processo tem que validar que a solução está aderente antes de poder entrar no ecossistema. Então, esse é um ponto importante, tem muita documentação de suporte e essa ferramenta ajuda você a avaliar. E uma coisa interessante dessa ferramenta é que você não precisa fazer o processo de certificação para usar ela. Enquanto você está desenvolvendo, você está tendo a sua ideia, fazendo o protótipo do seu produto, você pode já ir usando a ferramenta que está disponível no site da OpenID e você vai verificando se você está aderente ou não, fazendo o ajuste, e aí quando você estiver pronto, estiver maduro, aí você pode iniciar o processo de certificação. Tá? Então, e esse processo todo é sem custo, inclusive tem a opção de você fazer o download dessa ferramenta. Também tem uma ferramenta para testes funcionais, que é essa específica do Open Banking Brasil. Tá? Então, a ferramenta de testes funcionais tem o mesmo conceito em cima de APIs de negócio. Então, quando eu mando uma solicitação de um extrato, como vem esse status? Tem definição até quantos zeros depois da vírgula tem que vir na informação, qual que é o formato de positivo ou negativo, como é o formato de data, tudo isso é validado por essa ferramenta. Então, consulta as APIs, consulta os swaggers, vê como está definido e valida pela ferramenta que ela vai te dar vamos dizer, o seu QA gratuito. Tá? Então, você vai conseguir validar o que está acontecendo no seu código, que ele está interoperável, e aí você vai ter uma solução mais robusta para entregar para o seu cliente final. Pô, bem legal. E até uma dúvida aqui, né? Ainda falando aí de devs, entendendo tudo que vocês estão falando aqui, a gente sabe que a tecnologia tem um papel fundamental em todo esse processo do Open Banking, né? Então, essas instituições eu entendo que não serão somente instituições financeiras, mas também empresas de tecnologia de ponta. E diante desse cenário, onde os desenvolvedores qualificados eles são disputados nesse mercado, como vocês trabalham essa questão de retenção, de atração desses profissionais? Qual o papel aí diante desse universo agora do Open Banking? Assim, o primeiro passo, é claro, você tem que dar um bom salário, né? Não adianta o cara ter a diversão na empresa e ele não ter como encher a geladeira, né? Então, o primeiro passo, claro, é um salário, um bom salário. Mas o desenvolvedor hoje, ele é muito disputado, os salários estão altos, então esse não é o maior problema hoje para o desenvolvedor. A gente precisa dar um ambiente também que proveja ele, e não só para o desenvolvedor, né, para qualquer profissional de tecnologia, mas proveja ele a capacidade de crescer, de desenvolver, de fazer algo que ele goste. Tá? Então, a gente não quer alguém que vá lá e simplesmente siga ordem. Tá? Aqui no C6, a gente tem um princípio que a gente chama de autocracia, que é a liberdade para a pessoa para criar, ser dono do que ele está criando. Tá? Então, para trazer ideia, para criar coisa nova, para ter desafio, não é para chegar, sentar na mesa e digitar no teclado qualquer coisa que está recebendo para isso. A gente quer gente motivada, a gente quer ser capaz de motivar as pessoas para elas produzirem cada vez mais. Tá? E com isso a gente vai criar produtos inovadores, vai entregar mais rápido. Assim, a felicidade do desenvolvedor, ele se traduz diretamente na qualidade do que você está entregando. Tá?
Alguém que não está satisfeito, ele vai fazer aquilo que o chefe pediu, entregar e ponto. Alguém que está feliz, que está motivado, que faz parte do time, ele vai ver, eu posso fazer mais isso, mais aquilo, eu tenho essa ideia do produto, ele vai participar e vai contribuir na construção da organização. César quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que é totalmente isso, e eu reitero aqui que a característica do C6 de ter esses valores associados à autocracia, à autonomia, à participação, né? Elas são visíveis aqui também na minha perspectiva aqui de negócios, né? Então, em outras casas, a gente sempre viu, assim, bastante relações de poder, bastante embate, e aqui no C6 eu vejo totalmente esse ambiente de cocriação, coparticipação e parceria entre as instituições aí de uma forma bem diferenciada. E o que vai, em última instância, bater também em o desenvolvedor reconhecer isso, né? E também valorizar isso no empregador, né? Boa, aí pode falar. Ainda nesse ponto do César, a gente tem um outro valor que é o frescobol, tá? Que o frescobol é um jogo que você não ganha sozinho, né? Você tem que ficar os dois jogando para seguir o jogo, e isso tem muito a ver com a relação que a gente tem tecnologia com negócios, tá? O César nunca vai chegar para mim e dizer, eu quero isso agora! Não vai bater, não é aquela relação que muitas vezes você vê no mercado de uma relação de poder desequilibrada, né? É parceria, a gente está trabalhando junto, discutindo. Eu tive um problema, vou ter um atraso na entrega. Eu converso com o negócio entende, a gente discute o que a gente pode mudar, como a gente ajustar para isso não acontecer de novo, e junto a gente trabalha para seguir. Tá? Não é algo imposto, não é uma briga, e eu acho que esse é um dos pontos também fortes que ajuda a manter o recurso. Porque quando você está naquele ambiente em que você se sente esmagado pela pressão externa, é um lugar que não te dá prazer, você não produz e você está o tempo todo no LinkedIn procurando outro emprego, né? Então, isso é muito parte do ambiente propício para o desenvolvedor. Aproveitando, falando um pouquinho ainda sobre os devs, né? Como é que o Open Banking pode ser uma oportunidade de negócio para os devs? Quer dizer, por ter um acesso às APIs abertas, os devs eles podem criar ferramentas e funcionalidades que se integrem a esse ecossistema? Tem duas partes da resposta, tá? Neste momento, existem algumas limitações, porque para você fazer parte do Open Banking, você tem que ser uma instituição autorizada pelo Banco Central. Tá? Então, nesse aspecto, tem alguma limitação. Claro, você pode desenvolver um produto e vender para uma organização que seja autorizada. Tá? Então, como as APIs são abertas, você tem liberdade para fazer esse desenvolvimento, e aí você procura um parceiro para usar o produto, integrar o produto. Agora, acho que um grande ponto foi o que eu falei quando eu estava falando da comparação com a internet, essa quebra de barreiras. Tá? Então, da mesma forma como na internet, quando ela surgiu, ela tinha alguns focos específicos, que era comunicação militar e depois troca de informação entre universidades, e virou esse universo, que é o que está, por exemplo, permitindo a gente fazer essa gravação agora, é algo que jamais imaginou. O Open Banking também é isso. A criatividade das pessoas é o que vai fazer o limite. Talvez alguém amanhã surja com um aplicativo que permite gerenciar a conta de todos os seus bancos num único aplicativo. É uma coisa que hoje não existe, alguém pode criar. Ou talvez vai criar algo muito mais complexo do que isso, que eu não consigo nem imaginar. Tá? Então, o grande diferencial do Open Banking para o desenvolvedor é que ele dá asa para ele. Tá? Então, antes ele tinha aquele ambiente que estava fechado, ele não sabia o que acontecia, ele era só mais um cliente. Hoje ele tem uma API que ele pode se integrar, ele pode consumir dados, ele pode iniciar a transação, futuramente vai poder comprar seguro, vai poder fazer investimento, vai poder fazer um monte de outros serviços, e ele pode encontrar uma forma de integrar isso ao processo de negócio dele, a um processo de um negócio que talvez nem exista ainda hoje, mas que ele vai criar, e de repente o próximo Larry Page, o próximo Steve Jobs está aí surgindo com uma ideia que a gente ainda nem imagina. Mas e até só uma adição pequena, em função como eu disse, né, o Open Banking ser uma plataforma, né, e não necessariamente a solução final,
Isso você depende da implantação e estabilização dessa plataforma, né? Então até adiciono aqui que o prazo final para toda esse aparato estar funcionando redondo pelo Banco Central é setembro deste ano, tá? E a partir disso você tem aí a estabilização dos serviços, os primeiros serviços trabalhando as oportunidades mais essenciais e a criatividade indo a partir daí, né? E quando a gente olha aí o que foi, por exemplo, a grande praça aí, referência de Open Banking para o mundo, que é a Inglaterra, né? Demorou 3 anos para que mais de 50% da população reconhecesse totalmente o que é Open Banking e os seus benefícios, sabe? Porque, de fato, tem essa curva longa aí, de uma vez que você tem a plataforma, você, né, é motivado aí pelas oportunidades, você ter as instituições competindo entre si e criando soluções cada vez mais inovadoras. Maravilha! Eu quero agradecer aos nossos 2 convidados. Muito obrigado, César Kobayashi, Rafael Hashimoto, pela presença online aqui com a gente, por compartilhar tanto conhecimento, por dividir a experiência de vocês e esclarecer um pouco desses assuntos, né? Eu quero, primeiramente, pedir que vocês façam as considerações finais de vocês, começando primeiro com a minha parceira aqui, a Paty. E aí, Paty? Obrigado pela presença e pela participação de novo aqui comigo. Obrigada, Rafa. Muito bom ouvir esses profissionais falando desse tema tão relevante para o nosso mercado, né? A PayGo, junto do C6, obviamente, está acompanhando aí todas essas evoluções do Open Bank, Open Finance. Com certeza abrirá portas para os desenvolvedores que querem se empoderar, como o Hashimoto falou, né? Se empoderar e colaborar com a construção de APIs, aí, jornadas transformadoras para esse nosso novo mercado. Então, estamos de olho aí, estamos acompanhando. Obrigada por mais uma participação aqui. Maravilha. César, muito obrigado pela presença, por compartilhar conhecimento com a gente e fala um pouco mais de você. Sempre um grande prazer falar desse tema. O C6 está aqui totalmente antenado nesse novo projeto, nessa nova plataforma, tá? O C6 aqui é uma instituição voluntária para as fases 1, 2 e 4 e obrigatória para a fase 3, né? No entanto, é uma arena que todos aqui vão querer também capturar suas oportunidades. Então, certamente, aí para setembro, que é o prazo do Banco Central, das instituições obrigatórias estarem funcionando totalmente em todas as fases, o C6 vai ser também uma delas aí, funcionando em todas as fases, né? E em função disso, estamos todos aqui também empolgados com esse processo construtivo aqui, com muita parceria, né? E certamente aí com um empenho aí não só das áreas de negócios, mas também com muito empenho das áreas de tecnologia, do Hashimoto aí também em segurança, devido a todos aos requisitos aí desse projeto. Né? Maravilha. Rafa, obrigado. Obrigado. Eu queria só botar um último ponto. Eu acho que é legal para o desenvolvedor, mesmo que ele não vá trabalhar diretamente de Open Banking, ele conhecer a plataforma, tá? Tem muito recurso lá, muito conhecimento que vai agregar, tá? Eu cresci muito do conhecimento estudando essa plataforma. Eu acho que é um grande ganho para qualquer um que queira se aprofundar em desenvolvimento e em segurança, tá? Então, é uma plataforma muito legal. E aproveite o recurso que está aí disponível para todo mundo para consultar. Tá? Maravilha. E, Paty, esse nosso videocast tem um oferecimento do PayGo Integra, não é isso? Isso mesmo, Rafa. PayGo Integra nasceu de uma parceria do iMasters com a PayGo, com o objetivo de fomentar conteúdos técnicos voltados para os nossos desenvolvedores, principalmente. Então, quem tiver interesse, acesse dev.paygo.com.br, que lá é uma plataforma cheia de conteúdos muito interessantes e relevantes para os nossos parceiros e desenvolvedores aí. É possível encontrar também explicações sobre cada produto PayGo, também orientações para as integrações, né? Artigos, vídeos e os acessos para os canais Slack e GitHub. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês aqui. César, Rafa, Paty, obrigado. E obrigado a você que acompanhou o nosso videocast. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Obrigado, até mais, pessoal.